Feliciano, repito, 5 escândalos do Santo Abílio Santana, do Santo Marco Feliciano. Por que os escândalos? Porque não as virtudes? Porque o que chama vocês, fofoqueiros de plantão, são os escândalos, não as virtudes. Se eu disser assim, 500 mil virtudes do Abílio Santana e do Marco Feliciano, vocês não vão ver o vídeo. Vocês vão ainda me taxar de bajulador ou de qualquer outra coisa mais. Então a gente faz dessa forma. Estou falando isso porque naquele vídeo dos 5 escândalos do Abílio Santana, comprovado, inclusive, pessoa lá pedindo, não vai ter as 5 virtudes dele? Primeiro que eu tenho que checar, dar um trabalhão para ver se tem 5 virtudes. E segundo que, será que tem mesmo, né? Bom, vamos lá. Lembrando que até, como eu disse naquele vídeo da Abílio Santana, poderia colocar mais escândalos. Um deles que eu não falei lá foi um que o Abílio Santana anda pregando aí, dizendo que era mais do que Abraão, Isaac, Jacó, que era mais não sei quem, aí dos personagens bíblicos. Ele disse isso, que ele era mais do que determinado servo de Deus. É o bam, bam, bam. Agora, sobre o Marco Feliciano, vamos recapitular, rememorizar. 5, mão cheia aqui. Começando em ordem cronológica, se dá para fazer assim. Em 2011, acho que culminou em 2013, teve aquela polêmica do Marco Feliciano e a tal cura gay. O Marco Feliciano ficou conhecido como o curador dos gays, posto que colocaram ele na Comissão de Direitos Humanos. Isso era governo da Dilma. Ele fez campanha para Dilma, mandou o povo votar na Dilma e a Dilma arranjou um emprego para ele lá. Na realidade, ele foi deputado, se elegeu, e colocaram ele numa comissão. Nessa comissão, ele fez de tudo para que se aprovasse um projeto de lei no qual o psicólogo teria liberdade para indicar que os LGBTQIA+, pudessem deixar da prática. No meu modo de ver, não teria nenhum problema se não tivesse uma influência religiosa ou uma forçação de barra, violência, para que os mesmos deixassem da prática. Mas, olhando para o outro prisma, com toda certeza, pode-se configurar, sim, de alguma forma, uma censura, uma violência, alguma tentativa de tolir o direito daquele que quer ser. Enfim, independente do que eu penso, o fato é que o Marco Feliciano ficou conhecido ainda mais no mundo gospel e no mundo secular com esse fato. Deu no Jornal Nacional, ele era perseguido nas viagens, nos aviões, aonde que ele ia, era perseguição, entre aspas. Isso há 10 anos atrás. Para sair no Jornal Nacional não é qualquer coisa. Olha a repercussão que... Nesse tempo por aí, eu não sei se foi em 2011 ou 2013 também, deve ter sido 2011, 2013, acusaram ele do segundo escândalo. O senhor Infeliciano, que assim o Arnaldo Jabor, comentarista da CBN, chamava, era comentarista também do Jornal Nacional. Ele foi acusado, o Feliciano, de racismo, porque vazou uma fala dele, pregando talvez nos Gideões, me parece, no qual ele diz que o povo africano veio da descendência da maldição que Noé colocou no filho, ou seja,
povo africano é filho do filho de Noé, é descendente do filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo próprio pai, por ter visto e zombado da nudez de Noé. Isso eu tenho que falar. Colocaram a peste de racismo e tal, mas juridicamente falando, me parece que não deu nada, ele não sofreu nenhuma sanção por conta de ter falado isso, até porque estava falando dentro de um contexto teológico, em cima de um púlpito. Não se encaixa muito, ainda que falaram um monte. Teve outras polêmicas envolvendo falas nos Gideões ou em outras denominações que ele pregou, por exemplo, aquela muito famosa do cartão de crédito. Ele fala o nome lá, e diz: "Ei, você deixou o cartão aqui, mas não deixou a senha?" Deu uma polêmica isso. A polêmica que ele falou, nessa ocasião, acho que ele foi processado, porque a mãe era crente da Assembleia de Deus. Foi a questão do Dinho, o vocalista do Mamonas Assassina, e ele falou que o Mamonas Assassina estava colocando palavra torpe nas crianças e por isso que receberam aquela violência, ou seja, castigo. E parece que ele foi processado pela mãe do Dinho, que era da Assembleia de Deus. Lembrando que os Mamonas Assassina, a maior parte deles eram conhecedores da palavra de Deus, em Guarulhos, São Paulo. Terceiro escândalo, talvez o mais forte, do senhor Marco Feliciano foi a denúncia daquela jornalista Patrícia Leles em 2016, no qual dizia que ele teria cometido alguns abusos contra ela. Depois foi comprovado que não tinha elementos fortes que comprovassem o que ela estava alegando. Também foi dito que ela era uma mitomaníaca, ou seja, uma pessoa que tem vício em mentir. Assim sendo, não deu em nada. No entanto, ela gravou com o policial e assessor dele, o Bauer, muitas falas ali, falando até de outras denominações, que deu a entender que ele estava com o rabo preso. Eu me lembro que, inclusive, ele meio que forçou a esposa dele a falar junto com ele sobre esses ataques. Ela estava assim, meio emburrada, não sei, me pareceu que ali tinha alguma culpa no cartório. Recentemente, a mesma Patrícia Leles disse que tinha mais gente, em 2019 parece também disse, que ele teria feito algumas orgias já na época dos Gideões. E eu não duvido, posto que teve denúncia, visto que, a palavra certa, eu estava analisando, o português é visto, não posto, visto que no próprio evento nós tivemos denúncias ou pessoas ligadas a esse evento de Gideões Missionários, que vai ser agora em abril de 2023, retornar, em a denúncia de orgia lá, e pode ser que o Marcola participou, pode ser, muito bem. Pelo menos segundo a alegação da senhora Patrícia Leles, que acusou ele em 2022 também. Outros vão dizer que era estratégia política para ele perder, ela ganhou alguma coisa, pode ser, não sei. Quarto escândalo do senhor Marco Feliciano, referente a... Eu não sei se eu coloco como quarto ou como quinto, talvez eu vou colocar esse como quarto e o quinto, que é um pouco mais pesado. Não tão pesado também. O quarto, sobre ele ser expulso do partido Podemos por defender ferrenhamente o Bolsonaro. O fanatismo dele político, nós vamos colocar aí, que mudou da água para o vinho, porque outrora ele era esquerdista, lulista, dilmista, pois passou a ser bolsonarista, ainda desejando, por isso que ele lutou para ser expulso do Podemos, que era o partido do Álvaro Dias, que foi presidenciável em 2018, se candidatou a presidente. Por isso que ele quis ser expulso, visto que, novamente, ele queria ser vice do Bolsonaro. Nesse pleito agora que teve de 2022, o Marco Feliciano queria ser
o vice do Bolsonaro, mas não deu certo. Foi lá o militar, outro militar, verdade. Então, o escândalo dele, forçando a barra para ser expulso do partido. E o quinto, e o outro teria muito mais, tem a ver com um gasto de quase 190 mil reais para corrigir alguns erros nos seus dentes, na sua arcada dentária. Então ele gastou, era fito odontológico, um valor que não deveria ser gastado, do dinheiro público. A alegação é que ele tinha bruxismo e que corrigir esse problema. E deu o que falar, muitos falaram na época que ele estava colocando aparelhos de ouro. Então, esses são os 5 ali. Tem mais. Felipe, tá tudo bem aí o áudio? Eu não estou tendo retorno, estou fazendo esse vídeo. Era para ter feito esse vídeo numa live anterior e eu não fiz porque veio um outro assunto interessante. No fundo, eu fui ver, deu problema, teve uma parte que foi cortada. E estou fazendo. Ah, beleza. Então tá. Aí, os 5 erros do senhor Marco Feliciano. Tem mais, é óbvio que vai ter mais. Sobre a pergunta de qual dos dois é o mais herege, é complicado, né? É difícil. Qual dos dois é mais santos ou menos santo. Como eu falei naquela live que eu estava na rua, o Marco Feliciano já está confirmado no evento dos Gideões Missionários. O Abílio Santana declarou que não vai, mas nós podemos ter surpresa, porque como o Marco Feliciano é amigo do Abílio, nós pode o Marco falar com a liderança para dar um jeitinho e colocar o Abílio lá dentro, tá? Tudo é possível. Podemos ter surpresa, Abílio pregando nos Gideões, mesmo criticando os Gideões, mesmo dizendo que não ia pregar, tudo é possível. Nesse mundo mágico de Zeus. É óbvio. Esses são os representantes, os famosos representantes do mundo maravilhoso, gosto. É um mundo maravilhoso, né? Boa noite. Então, aí sobre essa indagação é difícil de responder, Felipe. Qual dos dois é mais herege? É muito difícil. Com esses dentes novos, ele pode comer até pedras. No passado se falava que se orasse, vinha dente de ouro, né? O pastor Mabel tem até um vídeo, bastante visualização, referente a isso. Orar com dentes de ouro. Orar para que viesse dente de ouro. Não é uma falácia, uma balela, uma farsa que se falava, que se criou aí no final da década de 80, início da década de 90. Ou depois veio uma outra que era orar e vinha uma espécie de... que nem era ouro, nada. Eles diziam que era algo folheado a ouro, que às vezes poderia ser até purpurina, vai saber, na mão da pessoa. Tem até uma explicação científica, às vezes pode até vir o ouro, porque nós somos feitos também de ferro. Então, se comparava muito isso. Lembrando que o Abílio Santana perdeu, não conseguiu se eleger, e o Marco conseguiu, já está na sua 3ª legislatura ou 4ª, até a 4ª, por São Paulo, e o Abílio pela Bahia. O Abílio Santana falou que é o maior que o patriarca Abraão. Sim, eu falei no início, Abraão e Moisés. Já o Marco Feliciano falou que os africanos são da geração de Cã. Sim, também falei aí. Heresias, porque quando a gente fala escândalo, é aquilo que choca as pessoas. E até mesmo pregar algo assim que é absurdo é um escândalo, um choque. Não precisa ser assim um grande pecado, é simplesmente dizer, como o Abílio Santana disse que era maior que o patriarca Abraão e Moisés, como o próprio Marco falou que os africanos vieram da descendência de Cã, foi o filho amaldiçoado por Noé. Pois que Noé tomou lá muito vinho, embebedou-se, embriagou-se,
E o filho foi lá fazer uma blaguezinha, uma piadinha do pai com a nudez do pai. Não deu o que falar. Então não zombe aí dos ébrios, dos embriagados, principalmente aqueles que são servos de Deus que às vezes pecam e estão embriagados, né? Será que é isso? Pode ser. Sim, pode ser que não. Mas lembrando que Noé era do tempo antes da lei. Pense bem. Mas era servo de Deus, obviamente. Aliás, está cheio de servo de Deus com falhas na Bíblia. E no mundo atual, parece que os santos homens não têm falhas. 2. No passado, tinha exortação para todos que estavam errados. Desde a gente vê isso claramente, a exortação em Gênesis, quando Adão e Eva caíram, até Apocalipse, que Apocalipse ele se encerra com exortação para a igreja, para se preparar, para se cuidar, para não pecar. Então, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse é só exortação, admoestação, pregação para que a pessoa se cuide espiritualmente, não tem nenhuma prosperidade assim, ou pregação para colocar a mãozinha na cabecinha, teologia culta, nada disso. Não tem. E hoje em dia eles estão blindados, não pode falar dos santos. Quer ver dessa Valdirene Moreira, quer ver falar desse Sandro Rocha, meu Deus, é o fim do mundo. O que eu recebo de crítica dessa gente, parece que o YouTube chega um dado momento, ele pausa na divulgação dos vídeos que eu estou falando, inclusive que está na pauta na hora do dia, e fica divulgando para esses grupinhos, para essas seitinhas youtubianas, porque a Valdirene Moreira virou uma seita do YouTube e o Sandro Rocha outra seita do YouTube. Até porque o senhor Sandro Rocha, ainda que tenha, porque embora ele tenha uma igreja física, mas a igreja dele principal é, sem dúvida nenhuma, a igreja virtual, o YouTube dele. Bem como no caso da própria Valdirene Moreira. Então é muito complicado quando você começa a comentar, ainda que você esteja certo com base na Bíblia, contra esse falso profeta. Veio uma senhora aí falar o seguinte: vai orar por eles. Eu disse para ela: Elias orou para os falsos profetas de Baal ou fez a prova se eles estavam certo ou errado? E pior, Elias orou ou matou todos os falsos profetas de Baal? Elias matou, degolou todos eles. E eram centenas, me parece, de 300 a 500, não, 400 e pouco a 800, 900 falsos profetas. Não orou não, né? Jesus disse assim: acautelai-vos com os falsos profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. Ou seja, Jesus não mandou: ore para os falsos profetas. E quando se dá uma profecia que não se cumpre, essa pessoa é uma falsa profeta, é um falso, no caso da mulher, a falsa profetisa. Tá? Então vamos parar com heresia sem respaldo bíblico. Esses dois falsos profetas são fiéis ao cumprimento da palavra sagrada. Nos últimos dias teremos os blasfemadores e falsos profetas. Tudo é cumprimento. É misto de acontecer. Quem será o entre esses três falsos profetas? Pior, Apílio Santana, Marco Feliciano ou René Kivitz? Olha, talvez o menos pior seja o próprio René Kivitz. Por quê? O René Kivitz não engana ninguém. Ele é aquele camarada ali. Ainda que diga alguma coisa fora do contexto ou que choque. Aliás, é até interessante fazer um vídeo, 5 escândalos ou 5 erros, mensagens impactantes do René Kivitz. Eu tenho o vídeo dele, mas nunca fiz nesse sentido. Mas é interessante, boa ideia. Então, na minha opinião, até porque o René Kivitz ainda não virou político, pode ser que vire, apesar de que muitas falas que ele acaba aí dizendo
muitas manifestações têm o viés político de esquerda. E eu vejo que ele é o menos pior pelo fato de não ser hipócrita. Ele é o que ele é, nesse sentido. Né? Mas um evangelho assim, liberal até demais em alguns pontos, e um pouco equivocado. Até porque o René Kivitz, para quem não sabe, é discípulo do Caio Fábio. E o Caio Fábio, falando o que fala, que deixa às vezes muitas pessoas assim, incomodadas, ele não é hipócrita. Irmão, tu viste o Fábio Sabino falou que os livros de Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 e 2 Colossenses, Tito, falou que não foi escrito pelo apóstolo Paulo. O Fábio Sabino tem conhecimento e ele vai de acordo com algumas argumentações fortes que ele tem, dos livros que ele leu, dos estudos que ele adquiriu, e é uma vertente, é um lado, uma posição. Eu não sei dizer muita coisa, eu penso que deva ter outra vertente, e assim, porque tem gente que não entende. Na teologia tem muita teoria. Quer dizer, tem teoria, não tem prática? Não é isso, é que você tem que entender o seguinte: quando se fala de uma teoria, é uma hipótese. Quando se fala em algo científico, não é uma hipótese necessariamente. Pode ser, porque a teoria tem às vezes algo científico. Mas quando eu digo assim, isso é comprovado cientificamente, tem prova, é aquilo, é difícil até questionar. Ainda que a ciência não seja uma ciência exata, como a matemática, que ela está em constante mudança. Quando se fala de ciência, é conhecimento. Agora, na teologia, o que se tem é teoria com base em versículos bíblicos, porque tem coisa que a Bíblia não fala claramente. Por exemplo, a questão da escatologia, existe pré, meso e pós-tribulacionismo. Cada um escolhe a teoria que for, mas a gente não sabe, não está explícito lá. Jesus virá no meio da grande tribulação, não está isso escrito, nem no meio, nem antes, nem depois. Agora, se faz uma construção com base em alguns versículos bíblicos para sustentar cada uma dessas três teorias. Para muitos fanáticos de uma dessas, é a verdade absoluta, inquestionável, mas não é. Tem muitos aí que são pré-tribulacionistas, eu tenho a garantia. Olha, eu assim, entendo, opino que seja mais ou menos correto o pré-tribulacionismo, mas eu não tenho certeza se vai ser. Eu não coloco 100%. Não, porque é uma teoria criada a partir de estudos de teólogos. Então tem muita coisa que é propagada, inclusive em tempo, ou em igrejas, que são teorias. Teoria, por exemplo, que Adão teve outra mulher antes de Eva, que seria chamada Lilith, com base nos apócrifos. Tem igreja que ensina isso. Tem igreja que vai ensinar que Eva transou, coabitou com Satanás. Não foi que ela foi induzida ao erro a comer uma maçã. Não, ela coabitou com a cobra. E essa semente maligna está até hoje, da cobra. Mas é uma teoria, não é 100%. Ok? E dá muita briga por conta disso, mas eu acho uma tolice. Como é o caso do Fernando Sabino. É uma teoria, ele crê numa teoria, num pensamento, numa hipótese. Mas não é 100%. Agora, quer ver algo 100% está na Bíblia, que não tem como questionar? Jesus disse: dia e hora ninguém sabe,
a no seu Pai. Não tem como questionar isso. Dia e hora ninguém sabe, acabou-se. Então todo aquele que prevê uma hora, uma data, está errado. Outra certeza, ele disse que virá. Ele disse que virá porque vai vir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que era aquilo ali. Ok? No entanto, todavia, referente a outras temáticas um pouco mais complicadas, é bom ficar um pouco retraído, com cuidado e tal, para não cometer gafes, não pagar mico, como muitos têm pagado aí ao longo dos séculos, como a própria fundadora da Igreja Adventista, Ellen White, que previu a data da vinda de Jesus em várias vezes e não ocorreu, e nós estamos aqui. Outros já entendem que Jesus já veio, de algum modo, que veio no ano 70 depois de Cristo, é uma teoria também. A teoria é que o Apocalipse já se cumpriu, aquelas falas de Jesus de São Mateus, ao dizer que nem pedra sobre pedra ficará aqui, que o templo seria destruído, e realmente o templo foi destruído, nos 70 anos depois de Cristo, cumpriu essa fala de Jesus, e muitos acreditam que o próprio Cristo voltou nesse mesmo ano. Por isso que os próprios discípulos diziam que em breve Jesus voltaria, que não passaria esse século, não foi isso que falaram, para que tudo fosse cumprido. Mas o arqueólogo do judeu, do Gabriel Bacquet, mesmo ele não sendo cristão, já falou que foi sim o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola. Pois é, isso que eu estou dizendo exatamente, Felipe. A versão desse arqueólogo, com a comprovação da arqueologia, é que foi Paulo, e o outro diz que não foi. Entendeu? No fundo, o Fernando Sabino, o Fábio Sabino, perdão, quer causar, chocar para ter algum destaque aí, vender os cursos dele e tal e tal. É uma pessoa adulta, não é qualquer uma não, claro. Mas por outro lado a gente percebe isso. O Romilson é o outro que pega uma teoria lá e vende assim como fosse a verdade abissal, profunda, inquestionável, absoluta. Não existe verdade absoluta. Por falar em arrebatamento, as três seitas, Mormon, Adventista e Testemunho de Jeová, não marcaram arrebatamento quando o louco do Romilson Ferreira. Não marcaram. Dizem que a Airwright marcou, né? Ou projetou. Adventista. Para quem não sabe, a Testemunho de Jeová veio do Adventista, do movimento Adventista. Eu não sei do Mormon, porque não sei se eu já fiz vídeo. Eu acho que é um grupo aí que eu acho que não fiz vídeo. E se fiz, eu não me lembro mais da história dele. Eu me lembro que não era o Joseph Smith, o fundador dos Mormons, não é isso? Parece que é. Não marcaram tanto, aí tá na razão. Não marcaram tanto como o Romilson Ferreira, isso é verdade. Romilson 2017, 2018, 2019, 2020, cada ano é uma profecia aí, dizendo que o Macron é um anticristo, que o genro do Donald Trump, se não for o Macron, é ele, e vai. Aquele camarada, ele tem problema, né? Simplesmente assim. Ok, meus caros, nós falamos até um pouquinho fora da temática Marco Feliciano Santana agora, né? Esse finalzinho. Mas no início aí tá as ponderações, tá? Os 5 escândalos de arrepiar o cabelo do sovaco do Santo Abílio Santana. Ainda vai aparecer, do Abílio não, do Marco Feliciano, também um pouquinho do Abílio. E vai aparecer gente dizer, vai orar, rapaz. Não vou orar não, eu vou só dizer. Porque os profetas, eles não oravam para quem escandalizava, para quem estava em pecado, para quem arrotava a santidade e não tinha nada de santidade. Ok? E lembrando que quando se fala em escândalo, é polêmica também, é sinônimo de polêmica, a palavra escândalo.
mais que no contexto do mundo evangélico, os cantos é uma coisa assim absurda, tenebrosa. E sendo polêmica, isso cabe para o jornalismo. O jornalismo pode trazer as polêmicas, inclusive a maioria, para não dizer quase todas, das polêmicas do Marco Feliciano se deu por conta da sua vida pública de político, por conta da sua vida de político, e não necessariamente da sua vida de pastor. Claro, teve aquele caso que ele disse que os africanos e outros que eu já citei aí, nos restantes, respeito à sua vida política. Já o Abílio Santana, nós não tivemos muita polêmica dele na vida política, do fato de ele não ter ficado muito tempo, ficou só 4 anos. E o Marco já está mais de 12 anos já, como deputado federal por São Paulo. Ok, jovens? Ok? Abraço, somos tão jovens, já dizia o Renato Manfredini Júnior, Renato Russo de Jacusso. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, comenta no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.